Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Não que o Senhor estivesse longe, Senhor, mas é que nós queremos agora dedicar esse momento exclusivamente a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, afaste da nossa mente agora os dilemas, as preocupações, afaste agora, Senhor Deus, os afazeres, que nós nos concentremos única e exclusivamente, Senhor Deus, em Te adorar, ainda que seja aprendendo, Senhor. Que nós possamos exaltar o Teu nome, Senhor Deus, lendo a Tua palavra, lendo o que outros homens santos escreveram, lendo, Senhor Deus, o que Teu Espírito já ensinou a outros homens, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui diferente de como entramos, Senhor. Que nós possamos, acima de tudo, Senhor Deus, espelhar a glória do Teu trono, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, manifesta a Tua glória, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor Deus, que o Senhor venha, em nome do Teu Filho amado Jesus, operar com poder nessa manhã. Clamamos por aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor guarde e livra eles de todo mal, Senhor, que o Senhor não permita que nenhum acidente os alcance. Também pedimos por aqueles, Senhor Deus, que não virão, que o Senhor os guarde da mesma forma, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, de maneira nenhuma julgar ninguém, Senhor. Por isso intercedemos para que o Senhor os guarde, que seja somente um período de descanso, mas que o Teu Espírito esteja com eles, alimentando, fortalecendo, preparando para o nosso culto à noite, Deus, onde relembraremos o Teu sacrifício. Ajuda-nos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso intuito é continuar o estudo do Sermão do Monte. A gente até propôs uma dinâmica, hoje até o Marcelo trouxe algumas folhas, algumas canetas, que a gente ia fazer talvez até faça, uma parte prática daquilo que nós temos aprendido, né? Nós vamos, não foi coincidência, nós, quando dividimos o estudo, nós fizemos esse primeiro bloco, né, do item 1 ao item 7 do livro base. Do item 1 ao item 6, nós falamos sobre as bem-aventuranças. Então vamos ler as bem-aventuranças para que a gente possa também já dar início a essa nova fase do estudo, né? Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, vou ler a versão NAA. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe há de restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também resplandeça ou brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Relembrando, né? Bem-aventurado é uma palavra grega utilizada chamada Makarios, né? E essa palavra, ela é um tipo de alegria
divina. É uma alegria que ela não está baseada nas situações terrenas, nem naquilo que os nossos sentimentos podem alcançar. É uma alegria que vem do céu. Então essa alegria, ela não pode ser abalada pelas circunstâncias. É importante a gente gravar isso. Porque como os seres humanos normais, naturais que somos, na maioria das vezes na nossa vida, o que dita a nossa maneira, ou até mesmo a intensidade da nossa fé, são as circunstâncias. Então, quando a gente está na igreja, a igreja é favorável, os irmãos são abençoados, está sempre ali cuidando da gente, nosso emprego é ótimo, a gente ganha bem, nossos filhos estão com saúde, nossa casa é fresquinha, quentinha, a despensa está lotada, a gente está sempre feliz. Basta um desses componentes perder o equilíbrio, nós ficamos tristes. Então, a nossa circunstância, a nossa fé, muitas vezes, e isso não é um julgamento, muito pelo contrário, também não é um defeito, é uma característica do ser humano, é natural nosso, até porque nós somos temporais, o nosso Deus é atemporal. Então a nossa fé é baseada nessas circunstâncias. O que o Sermão do Monte quer nos ensinar é nos colocar num outro patamar, num patamar onde a nossa fé, a nossa prática, a nossa vida não seja mais abalada pelas circunstâncias. Aquilo que a gente canta, né, de se eu estivesse lá na fornalha de fogo, ou na cova dos leões, né, ou se eu estivesse no deserto, que aquilo que a gente canta com tanta ênfase, não seja só uma verborragia, mas seja uma questão de prática, uma questão onde eu estou colocando para fora algo que é sedimentado dentro. O Sermão do Monte visa, e é uma coisa importante também que a gente precisa, por isso eu fiz a ênfase na leitura, é ensiná-los. O primeiro parágrafo diz que Jesus subiu ao monte, ele se assentou aos seus discípulos que se aproximaram, ele passou a ensiná-los. Está aqui a Dani, que é professora, e ela talvez tenha uma capacidade de explicar isso muito melhor do que eu. A capacidade de ensinar pressupõe que aquele que está ensinando conhece do assunto. Nós vemos que aqui quem está ensinando é ninguém menos que o Filho de Deus. Então ele conhece, ele sabe o que está falando. Mas o ensinar pressupõe também uma outra particularidade, que eu quero aprender. Dani, é fácil ensinar quem não quer aprender? Não. Não é difícil, né? Você muda a didática, você muda a maneira, você muda a ênfase, você muda o jeito de aplicar, você muda as palavras, você muda a sua postura, mas a pessoa não quer aprender. Isso é um problema gravíssimo, porque nós vivemos numa época onde nós não queremos aprender. Nós somos donos da razão, nós somos donos do ensino, nós somos donos da capacidade, nós somos donos de toda as etimologias das palavras, de toda a teologia. Deus agora está numa posição secundária diante da teologia moderna, aonde eu sou, né, aonde eu dito aquilo que Deus tem que fazer. Então o primeiro grande ensino que nós temos, e temos aprendido em todos esses ensinos da bem-aventurança, é que eu preciso ter a capacidade, ou pelo menos a disposição de aprender. Se a gente não tiver essa disposição, de nada vai adiantar. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Justamente pela divisão do estudo que nós fizemos. Do 1 ao 6, nós tivemos aqui uma formação, digamos assim. Por isso que seria importante que todos estivessem, talvez na próxima online eu vou retomar isso, porque nós precisamos agora mudar uma chave, mas a gente precisa entender o que foi absorvido até esse momento. Nós precisamos compreender o que foi passado, até onde a gente e isso não é uma questão de nota, não é uma questão de julgamento, é uma questão de prática. No livro, se a gente começar a voltar para o nosso livro base, ele diz assim, cada bem-aventurança, o abismo entre os cidadãos do reino e o mundo dos homens comuns se alargou. Jesus emitiu um nítido chamado aos seus discípulos para fazerem uma saída moral e espiritual de uma sociedade dominada pelo orgulho e pela paixão. Esta separação para uma nova vida deveria ser conclusivamente selada pela própria reação amarga do mundo. Eles seriam caluniados, assaltados e rejeitados. Os modos gentis e humildes deles jamais seriam suficientes para aquietar a sensação de embaraço, desconfiança e medo
que o seu comportamento justo evocaria. O rompimento deveria ser completo. O que esse parágrafo está nos dizendo? A esses a quem Jesus está ensinando, chamando para uma bem-aventurança, ou seja, para ser feliz num tipo de alegria que não se abala com as circunstâncias, eles iriam demonstrar com as suas atitudes o tamanho do abismo entre aquilo que é concreto, uma vida divina, por uma vida mundana, profana. Então as bem-aventuranças têm a capacidade de nos preparar para um confronto aonde nós demonstraremos através de atos, palavras, sentimentos e ações tamanha infelicidade que o mundo está vivendo. Ele está nos preparando para um embate aonde nós venceremos com uma palavra que a gente gosta muito de dizer, mas não compreendemos quase nada, que é o amor. Através do amor que está sendo passado pela bem-aventurança, um amor prático, um amor real, um amor soberano, aonde eu devolveria com gentileza atos de grosseria, aonde eu devolveria com palavras de consolação confrontos verbais, aonde eu devolveria toda a injustiça com justiça, aonde eu devolveria luz aonde está tendo trevas. Então as bem-aventuranças, ela tem no seu cerne, na sua direção, na sua capacitação, a função de me levar mais perto do trono, para que eu represente o reino dos céus de uma forma aonde eu mostre, através do amor, quem Cristo é. Note que isso é um distanciamento daquilo que nós temos, entre aspas, né? Não estou dizendo esta igreja, mas estou dizendo a igreja contemporânea tem pregado. Porque a igreja contemporânea tem pregado muito poder, mas pouca ação. Nós temos pregado a ênfase de você ter poder para levantar um morto. Não que não aconteça, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Temos poder para falar para o mudo falar. Temos poder para decretar riqueza sobre a vida das pessoas. Mas não temos a capacidade de devolver injustiça com justiça. Nós não temos a capacidade de representar o reino dos céus como ele o é na verdade. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo deixou a trilha para que nós sigamos os seus passos. Então ele se ensinando para essas pessoas, né? Como que eu vou atuar? Então bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então nós temos dois aqui. É um agente interno, que é a fome, que é a sede, que é a necessidade. E temos um agente externo, que é quem está saciando. Isso pressupõe que devemos ter o quê? Paciência. Nós temos tido paciência para esperar o mover de Deus? Nós temos tido paciência para esperar o que Deus está fazendo? Nós temos tido a vontade de aguardar o que Deus quer fazer? Ou nós temos tomado as rédeas em nossas mãos e temos feito aquilo que achamos que temos que fazer? Então há um pressuposto que nós devemos agir e devemos entender que esses ensinos que está sendo passado é para mudar a nossa maneira, o nosso caráter. Por isso é que essa mudada de fase, essa virada de chave, nós precisamos compreender até que ponto as bem-aventuranças trabalharam no meu eu. Até que ponto as bem-aventuranças trabalharam na minha maneira de pensar, na minha maneira de enxergar, na minha maneira de me portar, na minha maneira de raciocinar sobre as circunstâncias, na minha maneira de observar aquilo que está ao meu redor. Note, vamos pensar o seguinte: a gente vê uma situação difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo até simplório. A gente vê um bêbado chegando na porta da igreja, completamente embriagado. Qual é o nosso primeiro raciocínio? Sejamos francos. Não vou deixar esse cara entrar não, ele vai atrapalhar o meu culto. Não vou dizer nem o nosso, vou dizer o meu, estou dizendo de mim. E está errado isso? De certa forma não. Só que não é
pensamento egoísta? Porque eu não estou crendo que existe um Deus soberano que tem capacidade sobre o algo. Que se Deus presente nesse lugar, na sua soberania, através do seu Espírito, tocar naquele homem, ele pode ser curado imediatamente do seu vício, ou do efeito do álcool, e ouvir uma palavra que transforma o seu ser. Mas não, o que nós fazemos? Eu estou dizendo não estou dizendo mais ninguém. O primeiro impulso é segurar aquela pessoa e, se possível, fazer com que ela melhore para depois ela venha. E talvez tenha perdido uma grande oportunidade da vida daquela pessoa de eu ser luz naquele mundo de trevas. Então as bem-aventuranças têm essa capacidade de mostrar para nós, de enxergarmos aonde é que eu preciso mudar, para que eu possa agora revelar ao mundo uma bem-aventurança. Ou seja, de dizer para ele que existe a possibilidade dele ser feliz, mesmo através de um mundo tão terrível como ele está. Continuando o livro, ele diz assim, contudo, o tempo irá revelar um admirável final. As coisas que pareciam tão duráveis naqueles dias se desvaneceram. O Império Romano desmonorou. A Academia de Platão se fechou. As escolas dos estoicos e dos epicureus esmaeceram em uma curiosidade. A grande biblioteca de Alexandria incendiou-se, mas a companhia dos cristãos resistiu. Então o que ele está mostrando para nós? Que esse ensino que Jesus nos deu, essa base que Jesus começou a mostrar aqui, que foi absorvida por essas pessoas, ou por grande parte dessas pessoas, trouxeram o cristianismo até onde nós estamos. Trouxeram o cristianismo até onde a gente está. Esse aqui. Deixa eu ver se é essa página. Lloyd Jones diz o seguinte, no seu livro Sermão do Monte: chegamos agora a uma nova seção do monte. Nos versículos 3 a 12, nosso Senhor vinha delineando o caráter do crente. Mas aqui no versículo 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que apresentaram. Tendo considerado o que o crente é, passamos agora a considerar de que maneira o crente deverá manifestar a sua nova natureza. Ou, se você assim o preferir, tendo tomado conhecimento do que somos, agora deveremos considerar aquilo que devemos ser. E essa é uma pergunta muito interessante. Considerando, tendo tomado conhecimento do que somos. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer nessa manhã: você tem conhecimento de quem você é? Parece uma pergunta descabida, mas não é. É imprescindível saber quem nós somos. Paulo diz com muita ênfase, eu gosto muito desse versículo, que acho que está em Coríntios, ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Eu admiro essa ousadia de Paulo, essa maturidade de Paulo, essa consciência de pessoa que ele tem. Eu sou o que eu sou. Ele não era o que Pedro queria que ele fosse. Ele não era o que Tito queria que ele fosse. Ele não era o que as cidades que ele visitava queria que ele fosse. Ele era Paulo, o chamado de Deus. Da mesma forma que você pode dizer nessa manhã: eu sou o Gilberto, chamado de Deus, ou o Marcelo, ou o André, ou a Adriana, ou qualquer um que esteja aqui. Mas é preciso que nós olhemos para dentro de nós e saibamos quem nós somos. Muitas vezes nós somos uma coleção de pensamentos dos outros. Somos uma coleção de ensinamento dos outros. Somos aquilo que o outro quer que seja, ainda que não percebamos. Uma coleção de influências externas. E como é que nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos se não sabemos nem quem nós somos? O nosso chamado através da bem-aventurança é saber quem eu sou de verdade. É saber que eu choro, é saber que eu preciso de justiça, é saber que ainda há trevas. Eu gosto muito da oração puritana, que no término da sua oração ele diz: Senhor, ilumina minhas trevas.
Ou parafraseando Davi, quando ele diz: olha, Senhor, olha para mim e vê se há algum caminho mau. Quantas vezes nós fazemos essa oração? Ou se é que já fizemos? Quantas vezes nós nos debruçamos diante de um espelho, olhamos no fundo do nosso olho e perguntamos a nós mesmos quem eu sou? Há um ditado no mundo que diz assim: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Isso se aplica às coisas celestiais. Como eu vou colocar em prática as coisas de Deus se eu mesmo não absorver aquilo que é para mim, porque eu não sei quem eu sou? Então nós precisamos agora mover, né? Aprender, precisamos estar, é o que Stott diz, é alcançável. Até separei aqui, ele diz: a maioria dos leitores e comentaristas, encarando a realidade nua e crua da perversidade humana, tenha chegado à conclusão de que os padrões do Sermão do Monte são inatingíveis. Deixa eu só pegar aqui, aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ler. São inatingíveis. Dizem que os seus ideais são nobres, mas impraticáveis, atraentes à imaginação, mas impossíveis de se cumprir. Conhecendo bastante o agressivo egoísmo humano, questionam: como pode então alguém ser manso? Eu até brinquei que o André trouxe esse ensino, né, do manso, e eu mandei para ele um meme, né, eu praticando a mansidão. E é um meme que estava a pessoa passando, a outra fala alguma coisa para ele, ele vai lá com a mansidão dele, pega e dá uns tapas assim, ó, e joga, vai embora. Eu praticando a mansidão. E se eu olhar para isso, estou falando de mim, de mais ninguém, quanto eu preciso melhorar nisso? Apesar de muitas vezes ter uma maneira de expressar calma, às vezes em determinadas circunstâncias, ter até um certo ponto, sem vanglória, determinada maturidade para entender algumas questões por aquilo que já passei na vida. Mas só eu sei o turbilhão que está dentro de mim. Só eu sei quão fina é a linha de separação para eu explodir. Só eu sei quão difícil é manter a calma ou a, entre aspas, mansidão. Então eu estou passando um aspecto externo, mas dentro de mim há um vulcão explodindo. E é isso que precisa ser mudado. E eu estou rasgando meu coração aqui. É isso que precisa ser mudado, não é o exterior, porque o exterior está bom. Mas o que precisa ser mudado é isso aqui, porque o que conta é o que está aqui dentro. O que conta é o que está emanando daqui de dentro. Porque uma hora ou outra isso que está aqui dentro vai vencer o que está fora. Uma hora ou outra isso se aplica, eu estou falando a mansidão, mas se aplica a tudo. Se aplica a tudo. Se aplica à justiça, se aplica à ambição, se aplica aos desejos, se aplica aos relacionamentos, se aplica ao ensino, se aplica a tudo, a ministério. Por exemplo, o Marcelo é diácono, né? A irmã é do ensino, o menino é da mídia, o irmão pastor, o André é do louvor, né? Se esses ministérios não acontecem porque eu sou movido pelo desejo intenso de levar algo para as pessoas, eu estou exercendo uma rotina. E cedo ou tarde essa rotina vai explodir. E a intenção vai ser abandonar aquilo que eu estou fazendo. Porque eu não entendi quem eu sou. Então ele continuando aqui o parágrafo. Conhecem a imperiosa paixão sexual humana. Como pode então alguém refrear os seus olhares e os pensamentos concupiscentes? Conhecem a preocupação humana com os problemas da vida. Como então proibir-se a apreensão? Sabem da prontidão humana em irar-se e em sede de vingança. Como então esperar que alguém ame os seus inimigos? Mais do que isso, a exigência não é voltar a outra face a um assaltante, o que é perigoso para o bem-estar da própria sociedade. E não ultrapassa essa exigência a capacidade individual? Provocar mais violência dessa maneira não só permite que ela permaneça sem castigo, mas até a incentiva. Não, o Sermão do Monte não teria valor prático para os indivíduos ou comunidades. Na melhor das hipóteses, representaria o idealismo impraticável de um visionário. Seria um sonho que jamais poderia se realizar. Esse é o pensamento humano.
E o John Stott continua: e tem havido muitas tentativas de acomodar o Sermão do Monte aos baixos níveis da nossa capacidade moral. Nos capítulos 4 e 5 do seu livro Understanding and the Sermão do Monte, Compreendendo o Sermão do Monte, de Haver MacArthur, primeiro examina e depois avalia nada menos de 13 maneiras diferentes de interpretar o Sermão do Monte. Essa sim é a nossa realidade. Eu não consigo alcançar o patamar que Jesus propôs no Sermão do Monte, eu acomodo ele num nível mais baixo. Similarmente, só uma analogia de como isso é na prática, quando os fariseus e os escribas mudaram a lei de Moisés, com certeza na carta de divórcio. Eles não conseguiram alcançar o ideal, porque a carta que foi dada lá de divórcio não é uma, como eu posso dizer, uma benesse, é um castigo. Se você ler atentamente quando essa carta foi dada na primeira aliança, você vai ver que ela não é uma benesse, como é interpretada hoje. Minha mulher não gosta mais de mim, aí ela vai pedir carta de divórcio. Não, ou vice-versa, né? A Bíblia incentiva. Não é nada disso, é um castigo. O que aquela carta de divórcio está demonstrando é a sua incapacidade de se relacionar, ou de ser um com a outra carne. Mas o que eles fizeram, eles mudaram essa interpretação para acomodar num regime mais baixo. A mesma coisa que o John Stott está dizendo aqui. Eu não consigo abarcar, ou eu não tenho a humildade necessária de abrir meu coração ao Espírito Santo para que ele me mude para absorver e praticar essas ações. Eu acomodo ele num nível mais baixo. E isso é pesado. É por isso que a igreja contemporânea tem muita propaganda, mas pouca ação. Eu estou dizendo a igreja contemporânea ocidental, viu? Ocidental, porque aqueles que estão passando por perseguição é bem diferente. Imagina você ser manso, como por exemplo esse relato que eu vi outro dia, num país que eu não vou me lembrar o país agora, diante de uma perseguição ferrenha, o marido já tinha sido morto por pregar o evangelho e a família continuou o legado. Não me lembro quantos filhos a mulher tinha, mas continuou o legado. E determinado dia, o exército, a polícia foi lá e pegou aquela família, e eles armados, e falaram para aquela mulher: nós vamos matar você e seus filhos agora, se você não negar Cristo. E a mulher titubeou por um momento e olhou para as crianças, que tinha criança pequena, e um dos filhos dela, não me lembro mais os detalhes, tomou a frente, olhou para a mãe e com uma ousadia que me impressiona, disse: mamãe, nessa noite nós vamos jantar com o Papai do Céu. Esse compreendeu o que é o reino. Esse compreendeu. Isso cabe a nós? Será que isso cabe a nós? Será que cabe a nós viver como o Atmani da sua vida? Viveu mais de 60% da sua vida dentro de uma prisão. E um homem que os guardas se convertiam somente de olhar para ele, tamanha a mansidão, tamanha a alegria, tamanha a certeza que aquele homem tinha nas promessas do Evangelho. Será que nós compreendemos isso? Será que nós compreendemos como famílias inteiras que perdem seu pai ou seus entes queridos com um rolo compressor passando por cima, como é na Coreia do Norte, aonde quem é pego com a Bíblia, a mulher morre, os filhos morrem, os parentes morrem, até a segunda, terceira geração morre porque eu estou com uma Bíblia. Você está disposto a correr esse risco? Veja como nós estamos longe do Evangelho. Nós estamos num conforto, situacional, onde a minha preocupação é se está chovendo para ir para a igreja no domingo para não chegar com a meia molhada, ou porque o culto demorou 2h10 e eu tenho compromisso. Essa é a nossa tribulação. Esse é o nível que eu estou absorvendo o Sermão do Monte para colocar em prática, onde eu não tenho a capacidade de perdoar. Irmãos, eu falo capacidade de perdoar porque ele é muito mais do que aquele negócio de você está desculpado, está perdoado, dá um tapinha nas costas e vai embora.
Perdoar é muito mais do que isso, é perder a reserva. Perdoar é você não mais lançar em rosto aquilo, é muito mais. Então, será que nós temos essa capacidade? Será que nós temos essa condição de colocar isso em prática? Tolstói continua: no extremo oposto ficam aquelas almas superficiais que desembaraçadamente afirmam que o Sermão do Monte expressa padrões éticos que são manifestamente verdadeiros, comuns a todas as religiões e fáceis de obedecer. Eu vivo de acordo com o Sermão do Monte, dizem. A reação mais caridosa para com essa gente é presumir que nunca leram o Sermão do Monte. O sermão, que tão confiadamente considera uma coisa comum, normal. Bem diferente foi Leão Tolstói, que embora ele cresce que o Sermão do Monte foi pregado a fim de ser obedecido, na verdade bem ele reconhecia um fracasso sem limite, mas continuava crendo nos preceitos. Então isso aqui também é um alerta para nós, que é a capacidade de ler, e por isso eu fiz a ênfase do ensinar. Será que nós estamos dispostos a aprender o que esse sermão está nos ensinando? Será que nós estamos dispostos a colocar em prática o que esse sermão tem nos falado? Será que nós estamos realmente dispostos a ler e compreender e praticar? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. As metáforas que Jesus escolheu para ilustrar a natureza crucial do chamado do reino foram confeccionadas com materiais caseiros, comuns. Nenhuma casa da Palestina deixava de ter algum sal ou uma lâmpada para espantar a melancolia da noite. O mundo dos homens, por causa do pecado, estava apodrecendo na escuridão. Os cidadãos do reino dos céus estavam destinados a serem o sal para impedir a putrefação do pecado e a luz para penetrar no seu escuro desespero. Jesus advertiu ainda os seus discípulos que o mundo que eles pretendiam preservar, eles também tinham que perder. Lloyd Jones diz: ora, a Bíblia sempre ensinou que aqui expomos, conforme foi expresso tão perfeitamente por nosso Senhor, quando ele disse: vós sois o sal da terra. O que isso nos leva a compreender? Essas palavras claramente subentendem a podridão do mundo, subentendem a tendência à poluição e à imundície mais ofensiva. Isso é o que a Bíblia tem a dizer sobre este mundo. O mundo é decaído, é pecaminoso, é mau, inclina-se para a maldade, para o conflito armado. Assemelha-se à carne que tende por putrefar-se e ficar poluídas de germes. Parece-se como algo que só pode ser mantido puro através de preservativos ou antissépticos. Em resultado do pecado e da queda do homem, a vida no mundo em geral tende por piorar até ficar pútrida. De conformidade com as Escrituras, essa é a única perspectiva sã e correta pela qual se pode contemplar a humanidade. Longe do mundo e da vida humana tende-se por aprimorar-se, e acontece exatamente o contrário. Esse mundo entregue-se a si mesmo é algo que só tende por supurar. Existem esses micróbios da maldade, esses germes, esses agentes infecciosos, esses bacilos do próprio corpo da humanidade, e a menos que sejam neutralizados, causarão enfermidades graves. Pesado esse parágrafo, não? Parado. Agora, Jesus está dizendo que esse processo de putrefação pode ser parado. Que esse processo de germinação desses bacilos, dessas bactérias e desse verme pode ser parado. E ele escolheu você para isso. E ele me escolheu para isso. Essa palavra que Jesus nos traz: vocês são o sal da terra.
é a capacidade que o Espírito Santo está nos dando de estancar a putrefação no mundo. De parar, de mostrar ao mundo, e não que o mundo vá melhorar o mundo como um todo, mas aqueles que estão ao nosso redor, ao alcance do sal, podem ter as suas vidas mudadas, impactadas, porque há um comissionamento sobre a nossa vida, há uma palavra rema delineada sobre nós: vós sois o sal da terra. Isso é pesado, isso me incomoda, isso me incomoda, isso mexe comigo, porque o que eu estou fazendo com esse chamado tão glorioso, eu estou dizendo eu, mais ninguém, como isso tem impactado a minha vida, como eu encaro essa realidade. E eu só posso praticar essa estanqueidade, digamos assim. Eu só posso praticar essa capacidade de brecar essa putrefação quando eu coloco em prática as bem-aventuranças. Então note que a virada de chave agora é o que eu absorvi no meu caráter. O meu caráter foi transformado, impactado, foi moldado, foi mexido, foi ampliado para que eu possa agora parar a putrefação do mundo. É algo que deve mexer com a nossa estrutura, a nossa capacidade de ver a igreja de uma outra maneira, a nossa capacidade de ver a eclésia de uma outra forma, a capacidade de enxergar que aqui estão pessoas em determinados níveis de putrefação. Algumas precisam, a gente que faz churrasco, às vezes você tem que pegar determinado sal que não tem gosto, em determinadas carnes, você imerge ela no sal inteira. Algumas você só joga por cima, determinadas circunstâncias você joga só por cima, porque só aquele pouquinho por cima já dá capacidade do realce do sal. Outras não, você tem que colocar lá porque ela precisa ficar muito naquele sal. E vamos aplicar isso para a nossa igreja, para a nossa eclésia, o nosso ajuntamento. Há pessoas que já estão num nível de maturidade que é pouca coisa. Agora outras precisa de muito investimento, de muita ajuda, de muito auxílio, de muita mansidão, de muito perdão, de muito choro, de pobreza, digamos assim, para que elas sejam alcançadas. E nós estamos dispostos a ser sal na vida dessas pessoas. Não estou falando nem de fora, estou falando de dentro. Nós estamos dispostos a estender a mão, pelo menos para os que estão aqui dentro. Nessa semana, quantas vezes nós nos dispomos a saber se tem algum irmão passando necessidade na nossa igreja? Estou dizendo eu. Minha semana foi muito confortável, muito boa. Mas eu não tive a capacidade de investigar se tinha alguém precisando de alguma coisa. Eu não tive. Eu não tive a capacidade, apesar de ter mandado os devocionais quase todos os dias, apesar de ter feito as minhas orações todos os dias, apesar de ter feito o meu devocional, eu não fui luz praticamente nesse sentido mais amplo na vida de ninguém. Eu não tive a capacidade de chegar para alguém que sentou do meu lado no ônibus e buscar a conversa e dizer assim, como eu posso ser útil para você? É lógico que existe uma preparação, não estou dizendo que é dessa maneira, também até pode, por que não? Tem pessoas que estão tão carentes, se você perguntar, ela vai falar, me ajuda, por favor. Há um grito ecoando em todos os lugares. Eu estou dizendo isso porque eu tive uma experiência muito forte sexta-feira. Conversando com uma pessoa, numa determinada circunstância, a pessoa chorou na minha frente, eu nunca tinha visto aquela pessoa, ela chorou copiosamente na minha frente. E eu disse para ela que há uma promessa, que há um Deus que a ama, que é um Deus que cuida dos pardais, que cuida dos lírios e com certeza cuidaria dela também. Mas foi muito pouco diante daquilo que o reino dos céus me mostra, foi muito pouco.
O reino dos céus nós recebemos um comissionamento. Vocês são a luz e o sal da terra. Vamos pensar na luz, já ampliando um pouco. Temos iluminado as trevas de alguém? Note que se a gente apagar a luz agora, vai vir tudo escuro. Nós vamos conseguir sair porque há uma claridade vindo de fora. Mas pense no ambiente escuro. Quando você acende a luz, o que acontece? Você enxerga. Poxa, pastor, mano, a essa hora da manhã você vem com uma conversa sem pé nem cabeça dessa? Não é. E vamos tomar essa metáfora, essa ilustração para a nossa vida. O que essa ilustração está querendo nos dizer é que os meus atos, veja bem, os meus atos vão iluminar a vida dos outros, não são as minhas palavras. A gente gosta de dar palpite na vida dos outros, até porque dar palpite na vida dos outros é confortável, porque se não deu certo, não deu certo na vida dela, a minha continua igual. Mas o que eu preciso é, através dos meus atos, alguém que olhe para mim e fale assim: poxa vida, teve saída para aquele homem, vai ter saída para mim também. Olha como ele reagiu naquela circunstância, eu quero ter essa. Vou contar uma curiosidade para vocês. Eu acho que eu já comentei isso. A minha conversão começou meio turbulenta. Minha esposa vinha, a gente discutia muito por causa dela na igreja. Eu fui na porta da igreja, eu brigava na porta da igreja, queria bater nos irmãos na porta da igreja. Eu com esse corpão todo queria bater, não é inacreditável a estupidez do camarada. Mas enfim, arrumava confusão com os vizinhos lá na porta da igreja. Mas um dia, meu irmão voltou da casa de recuperação. E eu me lembro muito bem da frase que eu disse para ele no nosso primeiro encontro. Eu disse para ele o seguinte: se você acha que você vai me convencer com essa historinha de crente, você está mal enganado. Você está muito enganado. Eu estou de olho no que você faz e não no que você fala. Eu disse para ele. Ele falou: e você? Ele respondeu para mim: você vai se surpreender. O tempo foi passando, me surpreendi e eles me convidaram para ir para a praia. Só uma campanha buscando 3 marmanjos numa barraquinha lobinho, daquelas pequenininhas assim, um sufoco. Fomos para lá. Eu sei que estava aí, meu irmão, o Wallace e eu. E naquele final de semana, no sábado à noite, eles fizeram um culto na praia. Eles começaram a falar da palavra de Deus numa praia, com um monte de gente fumando maconha, bebendo, casais em orgia lá. Mas eles começaram a anunciar a palavra de Deus na praia. E resolveram, numa barraca grande que tinha uma lona assim, um avanço, fazer um culto lá à noite. E eles mostraram uma realidade que impactou a minha vida ali. Eles foram luz num lugar de trevas. Eles agiram como sal da terra. Eles estavam no mundo, sem contudo ser do mundo. Não estou dizendo que eles eram perfeitos, tá aí o Wallace que hoje não estava na igreja, mas naquele momento, não só na minha vida, eles foram sal da terra e luz do mundo. Eles colocaram em prática algo que iluminou meu ser. E eu voltei de lá, a primeira coisa que eu quis no final de semana, ir na igreja. E foi quando eu ouvi a palavra que mudou a minha vida. Que brote Atalá, sepulcros da concupiscência, as panelas do Egito, pregada pelo pastor Lenilton. E eu decidi que nunca mais eu ia comer da comida do mundo. Nunca mais. Consegui fazer isso até hoje? Não. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas eu não volto mais atrás. Alguém foi luz, alguém foi sal. E não foi com palavras diretamente a mim, foi com ações que eles tomaram. A luz brilhou e eu pude enxergar um caminho. É essa a nossa orientação e a nossa instrução. É essa a direção que Jesus está nos dando para que nós sejamos luz na vida das pessoas.
Note que a gente está confortável e a primeira coisa que a gente quer fazer é falar. A gente, quando vai fazer, acho que a Adriana serve até melhor do que eu, porque ela já fez. Você já fez curso de conselho, né, Adriana? Conselho? Ser conselheiro, essas coisas da igreja, não? Não. Para mim, a primeira coisa que a gente ouve quando vai fazer esses cursos é que a primeira coisa que tem que fazer é ouvir. Refreia a sua maneira de falar. Porque o nosso impulso é sempre falar. Mas às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Então o que Jesus está dizendo aqui, é que nós precisamos iluminar, resplandecer a luz que raiou em nós. A luz que raiou em nós. Essa luz raiou em nós e nós precisamos colocar ela para fora. Deixa eu ver aqui. John Stott diz: o que se pensa no coração e onde o coração é colocado, isso é o que realmente importa. E aqui também jaz o problema, pois os homens são maus por natureza. Pois é do seu coração que saem coisas más, e do seu coração é que saem as suas palavras. Assim como é a árvore que estabelece os frutos que produzirá. Portanto, há uma solução: fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Um novo nascimento é essencial. Vamos ficar de pé. Vocês são o sal da terra, versículo 13. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Feche os seus olhos um instante. Ainda que numa linguagem bastante direta, ainda que numa linguagem que muitas vezes pode trazer um confronto ou uma dureza nos ouvidos, mas há um doce chamado nessas palavras. O primeiro é de quem as fez. Há um convite, um doce, perene convite. Há uma direção dada por Jesus Cristo. Porque se fosse um homem que tivesse dito, se fosse um homem que tivesse falado, certamente elas falhariam. Mas a prova viva é que depois de 2000 anos, essas palavras continuam vivas, continuam sublimes e continuam poderosas para mudar a nossa maneira de viver e de enxergar a vida. Após todo esse tempo, essas palavras continuam frescas, cheias de vitalidade, cheias de razão, cheias de conhecimento, cheias de autoridade. Que nós possamos olhar para dentro de nós, cada um à sua maneira, cada um à sua condição, cada um à sua posição, e que nós possamos abraçar esse chamado. Que as nossas atitudes espelhem mansidão, justiça, saúde, vida, e que nós possamos, através da autoridade do Espírito Santo, em quem fomos selados, ser e brilhar a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde quer que nós estejamos. Que haja um autoconhecimento agora, que haja uma capacidade de olhar para dentro, não para o lado, não para trás, não para um horizonte, mas para dentro de nós. Que haja em nós a sinceridade de gritar ao Senhor: muda-me, socorre-me, orienta-me, transforma-me. Que haja em nós a humildade de ser pacificada em nosso coração. Que haja em nós verdadeiramente o derramar da condição de brilharmos uma luz que não é nossa,
mas que é verdadeira, que é real e que é presente. Que o Senhor Jesus manifeste a sua glória em nós, para o louvor e para a glória do seu próprio nome. É o que nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém.